Então, Deus se faz presente. Bem, eu quero desejar meus cumprimentos a todos. E está no momento de nós recomeçarmos a lição que tivemos a primeira parte a semana passada, né? E nós estamos estudando a respeito da volta do Senhor Jesus. Eu vou buscar minha Bíblia. E hoje vamos prosseguir com esse tema, mas antes que o façamos, nós vamos fazer isso, Teovira, pega a sua Bíblia. E antes, então, que nós iniciemos o nosso estudo, nossa leitura, né, nossas reflexões, nós vamos fazer uma oração, pedindo que Deus abençoe esse nosso momento, que o Espírito Santo ele nos instrua, nos ilumine, né, para que tudo aquilo que for tratado aqui possa ser compreendido, e assim possamos aplicar em nossas vidas e nos prepararmos para receber a Jesus, né? Então nós vamos fazer orando, vamos curvar nossas curvas, tá? Eu convido a você agora a curvar suas curvas. Vamos orar, vamos pedir as bênçãos de Deus, certo? Wellington, ore por nós, depois eu faço a oração final, tá certo? Perfeito. Vamos lá então, Wellington. Querido e amado Deus que estás nos céus, santo, eterno e bendito é teu nome, e estamos aqui agora te pedindo a sua presença e que o Espírito Santo esteja presente nesse estudo, para que possamos aprender mais de ti, guardar em nossas mentes e um dia estarmos contigo no céu. Perdoe os nossos pecados, nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Vem participar do estudo, vem. Deixa eu desligar aqui, não. Nossa Senhora, peraí. Tá no áudio, mãe? Tá, mãe. Bem, queridos, vamos agora entrar no nosso estudo. Né? O tema que nós vamos tratar, e como já foi dito, é a respeito da volta do Senhor Jesus. E a semana passada, nós vimos sobre os benefícios da volta de Jesus. Olha, se tem uma das coisas que mais nós devemos ansiar nesse mundo é que Jesus volte logo. A gente vê o sofrimento do mundo, né? Sofrimento que nos cercam, quantas pessoas próximas a nós, né? Pessoas que nós conhecemos, a gente sabe que estão enfrentando problemas. Uns, quem sabe, na saúde, outros nos relacionamentos, né? Mas, enfim, são problemas de diversas ordens, e a humanidade está sofrendo com isso. E a volta de Cristo, como foi tratado, é a bendita esperança. Só Ele pode resolver os problemas da raça humana. E na semana passada, nós vimos sobre os benefícios da volta dele. Vamos lembrar um pouquinho desses benefícios? Vamos fazer um apanhado geral do tema passado, ok? Nós vimos que Jesus, quando ele vier, que vem nos nossos dias, porque os estudos sobre os sinais já foram realizados, né? Esses estudos já nos situaram no tempo. Nós entendemos que estamos mais próximos da volta de Cristo do que a gente possa imaginar, não é? Então, quando ele vier, ele vem para resolver os nossos problemas, ele vem com todos os seus anjos, que são milhares, milhões e milhões de anjos. Cada um de nós temos um anjo que nos assessora, que cuida de nós, não é? Então, esse anjo nosso vai se tornar visível naquele dia. E todos os anjos dos céus vão descer com Jesus. Então, na volta de Cristo, ele vem agora para recolher o que é dele aqui. Porque ele pagou por nós com o seu sangue. Não é? Ele nos resgatou do domínio do mal. Nós não somos a mais posse do diabo. E com isso nós não podemos permitir que ele nos manipule, porque nós não pertencemos a ele. Nós somos resgatados pelo sangue de Cristo. Então Jesus vem buscar o que é dele. Então aqueles que já morreram fiéis a ele, né, com essa bendita esperança, esses vão sair da sepultura em corpos perfeitos, perfeitos. Não importa a maneira que tenham morrido, né, se é com deformação que ocorreu, quem sabe, acidentes, incêndios, não importa. Vão sair em corpos transformados da sepultura, recebendo o dom da imortalidade. Já pensou? É aqueles que estiverem vivos, como você e eu, que estamos nos preparando para receber a Jesus, não é? Vamos passar por uma transformação física. Então, todos os problemas que existem, as evidências do estado de cansaço, de doenças, mesmo da idade, isso não é nada para Jesus. Vamos todos estar perfeitos, joviais, em plena saúde. Então, a classe de ressuscitados em corpos imortais, como a classe de transformados, né? Juntos vamos subir para encontrar Jesus nas nuvens dos céus. E dali o nosso destino é ir para o céu. Né? Então vai ter esse prazer de reencontrar um ente querido que morreu,
né, que foi fiel a Deus, o qual nós derramamos nossas lágrimas no momento da despedida. Agora, com certeza, vão até chorar novamente, mas de alegria, porque foi um reencontro para nunca mais se separar. Não vai existir mais morte, né? Então, a volta de Jesus só traz benefícios para aqueles que estão preparando para recebê-lo, para aqueles que anseiam que ele volte, que todos os seus problemas e os meus problemas vão ser totalmente resolvidos, todos. Mas o estudo também, ele vem mostrando que a volta do Senhor Jesus, ela vai gerar um certo efeito, os efeitos da volta de Jesus vão ser visíveis, tá? Então, vimos os benefícios, então vamos estudar os efeitos da volta de Jesus. Mas, antes de considerá-los, eu quero falar algo. Os efeitos parece que vamos estudar parecem ser assustadores, mas não é. E não é um ato punitivo de Deus, de vingança sobre aqueles que não aceitaram, né? Senão a salvação não seria, nós não teríamos um livre-arbítrio, né? Se fôssemos pensar, olha, Deus ele vai salvar um grupo, mas o que não aceitar o plano dele, ele vai maltratar, vai exterminar. Onde está o livre-arbítrio nisso? Deus é um Deus de amor, é um Deus de ternura. Lembra que no último estudo, o plano é salvar todas as pessoas, todos. A morte de Cristo foi para salvar a todas as pessoas. Só que Deus respeita a nossa decisão. Se nós não quisermos viver os princípios do reino, e o reino é eterno, este mundo é passageiro. Esse mundo vai deixar de existir, tá? A forma de viver aqui não vai permanecer por muito tempo, até que Cristo volte. Então, ele está nos preparando para o novo reino. Então, se eu não quero aceitar o reino dele, ele me respeita, ele respeita você, só que só vai quem quiser fazer parte do reino dele. Ele não força a barra com ninguém. Mas como esse mundo tem que passar, as coisas que aqui existem não podem perdurar mais, então aqueles que se agarrarem a este mundo vão passar também, deixarão de existir também. Porque o que Deus quer oferecer é algo eterno, nobre, puro e santo. Tá? E o que vai acontecer, então, na volta de Cristo? Quais são os efeitos de sua vinda sobre o nosso mundo? Então, eu os convido a abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, tá? Mateus, aí no capítulo 28. O capítulo 28 de Mateus, aí no versículo 2, é o primeiro evangelho, tá? Mateus, capítulo 28, versículo 2, onde fala sobre a ressurreição de Jesus. E quando ele aparece às mulheres, né? A ressurreição de Jesus. E o versículo 2 diz o seguinte, desde o verso 1 até o verso 2, ó, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto. Por que houve esse grande terremoto? Como é que está escrito aí na sua Bíblia, no versículo 2? Qual foi a causa deste grande terremoto quando as mulheres foram ao sepulcro de Jesus? Um anjo desceu. Um anjo desceu. Então, o efeito ali da manifestação de um anjo em sua glória, um anjo poderoso, gerou um grande terremoto. Não um terremoto, um grande terremoto. Né? E o anjo desceu, removeu a pedra que estava na sepultura de Cristo e assentou-se sobre ela. Olha, um anjo manifestando-se aqui na sua glória, diz que houve um grande terremoto. Olha, quando Jesus vier, ele vem com todos os anjos, todos os santos anjos. Isso foi mencionado. Nós lemos lá em Mateus 24, versículo 31, semana passada nós lemos isto. Lá em Mateus 25, também, versículo 31, né? Ele vem com todos os anjos. Se um anjo gerou um grande terremoto, imagina milhões e milhões, milhares e milhares, como está em Apocalipse 5, versículo 11. Em Apocalipse 5, versículo 11, diz que o número dos anjos é milhões de milhões, milhares de milhares. É um número incontável para nós, são muitos anjos. E Jesus vem com todos eles. Então, o efeito da vinda de Cristo, a própria glória da divindade, né, e a presença dos anjos, o planeta vai reagir. Vai haver um grande terremoto em escala universal. Um grande terremoto, né?
Ao lermos aí, no livro de Apocalipse, o capítulo 16, versículo 18, 16 e 18 de Apocalipse, embora falando disso, nós não temos que temer, ok? E nós vamos entender isso na Bíblia, porque nós não temos que temer os acontecimentos finais, tá? A Bíblia está mostrando como vai ser, mas não temos que ter medo disso. Em Apocalipse, o capítulo 16, versículo 18, nós encontramos a seguinte citação. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo, está feito. Eu estou lendo aqui o verso 17. Agora o verso 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu o quê? Grande terremoto. Grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. É uma visão de João de acontecimentos por vir. Então, a volta de Cristo está marcada por um grande terremoto, se bem que nós vimos que a primeira coisa é a ressurreição daqueles que morreram fiéis a Jesus, não é? São as evidências do lado bom, favorável, mas os efeitos da presença gloriosa de Deus num planeta contaminado pelo pecado, é isto. O planeta vai reagir, a natureza vai reagir. Um grande terremoto com a presença do Senhor Jesus aqui. O profeta Isaías, no capítulo 24, os versos 19 e 20, Isaías, capítulo 24, versos 19 e 20, olha como o profeta descreve esses eventos finais. Olha o verso 19. A terra será de... Capítulo 24 de Isaías, os versos 19 e 20. Tá? Então, o verso 19 diz, a terra será de todo quebrantada. Ela totalmente se romperá. A terra violentamente se moverá. A terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela. Ela cairá e jamais se levantará. Olha, a terra vai cambalear como um bêbado. Ela vai totalmente se romper. O profeta está dizendo aqui que todas as placas tectônicas vão se romper. É um terremoto em escala universal. Isto vai acontecer aqui com a presença de Jesus neste mundo, tá? As placas tectônicas se rompendo, isso, obviamente, vai causar grandes tsunamis, né? Então, a Terra vai sentir isto. E ao lermos em Apocalipse 6, o versículo 14, a gente vê a natureza que vai entrar em comoção mesmo. Apocalipse 6, versículo 14. (6 e 14 de Apocalipse). E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Um grande terremoto, tsunamis, levando ilhas, fazendo desaparecer ilhas, lugares habitados. O próprio céu vai estar em movimento, todo movimentando. Milhões de anjos entrando em nossa atmosfera. Milhões e milhões, milhares e milhares. Vai ser um evento indescritível. Nós temos esta iluminação bíblica, mas a nossa mente não é capaz de conceber a realeza, como vai ser isto. É algo além do que o ser humano possa descrever. Assim vai ser a vinda de Jesus aqui, não é? A natureza vai entrar em comoção. Em Apocalipse 16, o versículo 20, ainda fala a respeito disso. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Isso é no momento da volta do Senhor Jesus, tá? Tudo isso vai ocorrer de acordo com as Escrituras Sagradas. A natureza vai entrar em comoção. Apocalipse 16 também, aí o versículo 21, nós lemos o 20, assim, também desabou do céu sobre os homens grande saraivada,
com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Olha, pedras, saraivadas de pedras, pesando 1 talento, ou seja, aproximadamente 36 a 40 quilos. Pequenos meteoros descendo e atingindo a Terra, de 36 a 40 quilos, é o que corresponde a 1 talento na Bíblia. Essa aqui é medida, é peso, tá? Imagina, então, as obras que existem na Terra. Vão suportar? Não vão. Nada que existe nessa Terra. Tem pessoas que gastam todo o seu dinheiro, fortuna, empregam em mansões, em tudo aquilo, e vê as pessoas com necessidade, com fome, miséria, eles não têm coragem de enfiar a mão no bolso, de ajudar pessoas. Tem gente assim. Graças a Deus que tem muita gente boa na Terra, desprendida de bens materiais, que ainda socorre os necessitados. Mas tem muita gente mesquinha, agarrada no dinheiro. Eles vão ver suas propriedades, seus bens, todos sendo destruídos por essa chuva de pedras, pelos terremotos que vão estar arrebentando tudo. É assim que a Bíblia descreve os efeitos da volta de Jesus. Então, a gente para pensar em tudo isso, parece assustador, não é? Acho que eu estou pregando aqui uma cena de terror, algo assustador. E tem pessoas que, às vezes, ficam temerosas com isso. Não há motivo para temer, tá? Sabe por quê? Diz a palavra de Deus que vai ter segurança para nós. Todo aquele que for fiel a Deus vai estar seguro. Lá no livro de Joel, Joel capítulo 3, verso 16, é no finzinho do Antigo Testamento, Joel 3, verso 16, olha o que nós encontramos aí, Joel 3, 16. A Bíblia menciona que vai ter segurança. 3 e 16 de Joel. Se alguém quiser ler, tá bom? Leia o versículo 16, diz: o Senhor brama de Sião. Vamos entender que Sião aqui tem 2 aplicações na Bíblia, tá? Sião é o lugar do trono de Deus. E nós somos chamados na Bíblia de filhos de Sião, filhos do reino, tá? E Sião é o lugar de habitação de Deus. Diz que o Senhor brama de Sião, né? E diz o versículo, é de Sião e se fará ouvir de Jerusalém. Os céus e a terra tremerão. Nós não vimos agora mesmo o céu se enrolando como pergaminho, a terra também tremendo. Então diz, os céus e a terra, né, tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. O próprio Deus vai ser o nosso refúgio. Nós não temos que temer de maneira nenhuma. E Deus, ele tem os seus anjos, né, que estão a serviço dele para os nossos cuidados. Hoje é muito normal nós encontrarmos pessoas, né, tementes a Deus, dedicadas às coisas de Deus, e que acreditam na Bíblia, e que, por vezes, deixam sempre uma Bíblia aberta na sua casa, num porta-livros, em um estante, em algum lugar, ali no Salmos 91, outros têm preferência pelos Salmos 23, mas geralmente mais é os Salmos 91, né? Mas quando recorremos para os Salmos 91, lá dos versos 4 a 7, vamos ver, os Salmos 91, de 4 a 7, isso aqui é um salmo escatológico, tá? É um salmo que vem focando os eventos finais. Salmos 91, de 4 a 7. Olha o que nós encontramos. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, são guerras aqui, tá? Nem da peste que propaga nas trevas, são doenças, tá? Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 a teu lado e 10.000 à tua direita. E o que acontece com o fiel? Não serás atingido. Não serás atingido. A terra vai estar tremendo sob os pés do mundo, o céu rolando, ventos fortes, mas os anjos vão estar aqui para cuidar de nós. Os anjos vão estar nos protegendo, né? Ao lermos também, são vários salmos que
mostram que nós não temos que temer a tormenta das coisas que vão ocorrer, que Deus cuida de nós, não é? Ao lermos aí no livro de Hebreus, no capítulo 1, os versos 13 e 14, Hebreus 1, 13 e 14, diz a Bíblia que os anjos são espíritos ministradores. Olha o verso 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Falando a respeito dos anjos e da pessoa de Jesus. Mas o versículo 14, capítulo 1 de Hebreus, tá? Mas o versículo 14, falando dos anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para fazer o quê? Servir. Servir. Para serviço a favor de quem? A favor dos que amam da salvação. Da salvação. Os anjos estão a serviço de Deus, tá? Eles vão estar nos protegendo, guardando, nesse momento em que a Terra vai estar em convulsão, toda a natureza fora de ordem, o mundo vai em pânico, está acabando o planeta, não é? É o fim do mundo, as pessoas entendendo isso. Os anjos estão nos tirando aqui. Nós não temos que temer. O próprio Deus vai ser o nosso refúgio. Já vamos estar em um corpo transformado, uma natureza imortal também, não é? Então, nós não temos que temer isto. A Bíblia mostra estes acontecimentos. Eles vão ocorrer, mas nós que estivermos nos caminhos de Deus, não temos o que temer. E Deus não mostra isso na sua palavra para coagir as pessoas a aceitá-lo por medo. Deus não quer que ninguém o sirva por medo. Deus quer que as pessoas o conheçam, desta forma ele se revela. A maior revelação de Cristo por nós foi na cruz do Calvário, não é? E a cada dia ele se revela na sua vida, na minha vida, ele vai cuidando, ele vai demonstrando a presença dele, e nós vamos aprendendo a amar a Deus. Então, Deus quer que nós vamos a ele por amor, não é? Não porque a pessoa vai saber dos eventos escatológicos, eu estou com medo disso, eu quero servir a Deus. Não, não é isso, né? Mas são coisas que deverão ocorrer de acordo com a palavra de Deus, né? Pois bem, então vai ter refúgio para os fiéis, vai haver refúgio. Agora, é claro que aqueles que não estiverem preparados, naquele dia eles vão desejar a morte. Aí no livro de Apocalipse 6, de 15 a 17, Apocalipse capítulo 6, de 15 a 17, olha, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode ficar de pé? Pessoas apavoradas. Deixaram passar o tempo da oportunidade. Quando Cristo se manifestar nos céus, em sua glória, o seu olhar é um olhar de ternura para aqueles que estão aguardando para a salvação. Naquele dia, a palavra de Deus fala que vai ter um grupo que vai dizer, este é o nosso Deus que nós estávamos esperando. Está em Isaías, o capítulo 25, verso 8 e 9. Um grupo vai estar, Isaías 25, verso 8 e 9. Vamos lá? Vamos considerar o texto juntos? Capítulo 25 de Isaías, o verso 28, aliás, 25, verso 8 e 9, tá? Pois bem, olha o que nós encontramos aqui. Até no versículo 8, fala assim, tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. Por quê? Vai estar resolvendo os nossos problemas. Vai estar devolvendo para nós os mortos separados, não é? Pessoas que foram separadas de nós pela morte. É o fim de nosso sofrimento. Desta forma, começa Deus agora a enxugar de nossos olhos as lágrimas, nos compensar de todo o sofrimento que tivemos aqui.
Diz que ele vai tirar de toda a terra o opróbrio do seu povo, a vergonha, né? A infâmia. Quanta gente hoje sofre porque é cristão, aceita Jesus. Hoje, em nosso país, nós temos ainda, né, por enquanto, a liberdade de cultuar abertamente, de falar sobre o nome de Cristo, mas tem regiões do mundo que, se falar de Jesus, é expor-se à morte, não é? Então, pessoas que são difamadas pelo Evangelho. Então, na volta de Cristo, esse tipo de coisa vai ser resolvido. As pessoas vão nos ver os anjos nos retirando aqui, eles sofrendo todos os problemas, calamidades da terra, e eles vão dizer, olha, esse povo é diferente, né? O opróbrio, eles estavam certos. E o versículo 9 diz que uma classe de salvos vão dizer, naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação, exultaremos e nos alegraremos. Uma classe vai estar feliz. Este é o Senhor. Enviei para vocês, eu creio que a Mari enviou 2 estudos em PDF para vocês. É um estudo que fala sobre o anticristo e a sua manifestação, e de como ele vai ser recebido. Recebeu, não, irmã? Ainda não? Olha, foi enviado para a Mara, está devendo para vocês, tá bom? São 2 estudos que nós não vamos fazer aqui, mas vão ser enviados, tá? Mas, de qualquer forma, eu envio novamente hoje para ela, para que ela possa enviar para vocês. Porque antes que Jesus venha, o anticristo vai se manifestar na Terra. Essas 2 lições dão riquezas de detalhes nisto, tá bom? É por isso que esta classe aqui vai dizer, este é o nosso Deus. Porque um falso Cristo vem antes. E as pessoas vão recebê-lo como se fosse o próprio Jesus. Mas o verdadeiro Jesus, os eventos da volta dele é este, ele vem dos céus, com anjos, ao toque de trombeta, ressurreição de justos, a terra tremendo. É uma diferença tremenda daquilo que o anticristo vai fazer, que o anticristo vai andar pela terra, fazendo milagres, afirmando ser Jesus. E as lições que eu vou enviar, que eu já enviei para a Mara, mas vou reenviar, elas ensinam a respeito disso. Esse texto que estamos lendo aqui, Isaías 25, principalmente o verso 9, sim? Sim, você pode enviar direto no grupo, você não precisa nem enviar para a Mara, que já vai para todos, tá bom? É verdade, eu vou enviar direto no grupo. Eu faço isso ainda hoje, tá bom? Tá certinho, obrigado. Então, vai ter essa classe feliz dizendo, mas uma outra classe, que nós vemos agora mesmo no Apocalipse, vão estar dizendo que os montes caiam sobre nós, nós não podemos suportar a face do Cordeiro. O olhar de ternura de Cristo sobre muitos, para os outros, é um olhar de juízo. Não vão poder encarar o olhar de Cristo, é o olhar de juízo. Eles vão pedir a morte, vão entrar em pânico. Não vão estar preparados para receber Jesus, embora tiveram oportunidade, embora ouviram o Evangelho, mas brincaram com a verdade. Não acreditaram. Acreditaram, quem sabe, nas ciências, nas filosofias, em diversas crenças por aí, mas na palavra de Deus não deram colocar o seu crédito. Então, para estes, vai ser muito difícil encarar o dia do retorno do Senhor Jesus. Tá? Esta é uma classe. E Jesus, ele compara esse dia da vinda dele com situações já ocorridas no passado. Ao lermos no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 17, tá? Lucas 17, vamos lá. Lucas capítulo 17, a partir do verso 26, tá? 17, verso 26, nós lemos o seguinte. Assim como foi nos dias de Noé. Quer dizer, uma referência a Noé e os seus dias, o dilúvio, né? Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Como foi nos dias de Noé, que vai ser também nos dias da volta de Jesus. Então, o texto ele prossegue. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Né? Quer dizer, a vida estava normal. A Bíblia não está dizendo que é pecado comer, que é o pecado beber, né? O que for saudável, claro, né? O casar, se bem que esse casamento aqui eram trocas de maridos constantemente, né? Casamentos que não duravam. Está igualzinho os dias de Noé, hoje. Né? Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio. E o final do verso 27 mostra qual foi o efeito do dilúvio. E destruiu a quantos? Destruiu a todos. Olha aí para vocês verem. Não é?
Aí, em Lucas 17, o verso 27, veio o dilúvio e destruiu a todos. E Jesus cita uma outra situação, o verso 28. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Lembra de Ló, lá o sobrinho de Abraão? A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, a vida estava normal, bebiam, compravam, vendiam, o comércio estava normal, plantavam, construíam. Está vendo um ciclo normal de vida. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre. O que resultou? Como diz o final do livro? Consumiu a todos. A todos. Então, no dilúvio, salvou-se 8 pessoas. O resto da humanidade foram mortos. Lá nos dias de Ló, foram 3 pessoas só. Poderiam ter sido 4, até mais pessoas, né? Mas a mulher de Ló ainda olha para trás, estava com o coração no mundo e acabou ficando. Ló e as suas 2 filhas. Destruiu a todos, diz a palavra de Deus. E o versículo 30 fala, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Então, o que vai acontecer na volta de Cristo? É claro que é a libertação do seu povo, mas o que vai acontecer com os demais que não estão aceitando o plano da salvação? Estão blasfemando contra o Evangelho, desafiando a Deus, vão ser mortos. A Terra inteirinha vai encher-se de cadáveres. O planeta Terra vai se tornar um cemitério em aberto. Um cemitério em aberto, não tendo ninguém para recolher corpos, porque o que é de Deus, se está morto, ele ressuscita em corpo transformado, recebe imortalidade, o que está vivo ele transforma, né? E ambas as classes sobem juntas para o céu. Agora, os demais na Terra morrem com a presença de Jesus. Então, como eu disse, a Terra vai virar um cemitério em campo aberto, tá? Vai morrer muita gente, muito. É por isso que o profeta, ao lermos ainda, vamos explorar um pouquinho mais Lucas 17, tá? Então, a partir do verso 34, Lucas 17, versículo 34, nós lemos o seguinte. Esse é um texto até, ele é muito usado por aqueles que defendem um arrebatamento secreto. E aqueles que defendem também que o povo de Deus não vai passar pela tribulação, né? Mas o versículo 34 fala assim, digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama. Pessoas íntimas, um casal aqui. Um será tomado e deixado o outro. Embora eu tenha ouvido alguns teólogos fazer algumas aplicações diferentes disso aqui, tá? Mas o que a Bíblia está apresentando é exatamente o que eu vou passar para vocês aqui. 2 vão estar juntos, um é deixado e o outro é tomado. 2 mulheres, diz o verso 35, estão juntas moendo, ou seja, estão numa atividade profissional, companheiras de serviço aqui, de uma mesma profissão, tá? Uma será tomada e deixada a outra. O verso 36, 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então os discípulos perguntaram para Jesus, como é que seria isto? Onde seria isto? Verso 37. Então lhes perguntaram, onde será isto, Senhor? O que Jesus respondeu? Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres, corpos e aves de rapina. Jesus está falando de morte que, embora já ouviram diversas aplicações desse texto, tá? Que o corpo se refere a Satanás, os abutres aos falsos pregadores, existem essas aplicações, mas aqui está uma coerência tremenda dentro da Bíblia, corpos e abutres. E essa referência, se a gente for para Mateus 24, verso 28, é a mesma coisa, cadáveres, defuntos. Então, a terra vai encher-se de cadáveres por ocasião da volta do Senhor Jesus. E o profeta Jeremias também descreve isto. Jeremias, capítulo 25, versículo 31. Jeremias 25, verso 31. Chegará o estrondo até a extremidade da terra. Porque o Senhor tem uma contenda com as nações. É o dia do acerto de contas de Deus. Ele tem um acerto de contas. Entrará em juízo com quem? Contra toda a carne. É o dia do juízo. Os perversos entregará a espada. Espada é um símbolo de morte aqui, né? Diz o Senhor.
E o versículo 33 fala assim: os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, não tem quem chore por eles, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Não é? Parece uma mensagem assustadora. Mas não é uma mensagem de terror para quem quer fazer a vontade de Deus. Isso aqui é o resultado do pecado. O salário do pecado é morte mesmo. As pessoas que fizeram escolha de ficar do lado do pecado, do lado de Satanás, né? Elas vão ter que ter um fim, porque o reino de Deus é eterno e na eternidade de Deus o mal não pode subsistir. Tem que ter um fim. Então vai haver morte mesmo, de acordo com estas instruções da palavra de Deus, né? Então o profeta Jeremias, ele falou para a gente a respeito. Agora a Bíblia menciona, aí no livro que segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 8. Olha o que nós encontramos aqui. 2, o versículo 8. Tá? Diz que, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá quando? Quando é que o iníquo vai ser destruído pelo sopro da boca de Jesus? Como é que diz o texto? 2 e 8, de 2 Tessalonicenses. Pela manifestação de sua vinda. Então, na volta de Cristo, vai se revelar quem é quem, queridos. Tá? Esse iníquo, muitas aplicações são feitas em cima do anticristo, a pessoa de um líder religioso. Mas consultando o Espírito de Profecia, esse iníquo abrange todos aqueles que cometem iniquidade. O que é iniquidade? O termo iniquidade no Novo Testamento, na língua grega, é anomia. Tá? Anomia significa rebelião às leis instituídas. Todos que contrariam a Deus em suas leis, desrespeita, tá? Não aceita o plano de Deus, o governo de Deus, e são totalmente contrários ao plano de Deus, eles são chamados na Bíblia de iníquos. Né? E aqueles que desafiam a Deus, afrontam a Deus, a Bíblia está dizendo, principalmente líderes espirituais, tá? Jesus os matará com o sopro da sua boca. Olha, não parece algo contrário à natureza divina? O próprio Jesus matando? Olha, isso aqui no ato é justiça de Deus, queridos. Deus é misericórdia, mas também é justiça. Isso se manifestou na cruz, não é? Jesus com os braços abertos na cruz, não é? Em uma das suas mãos, podemos dizer, estava a misericórdia. Na outra estava se efetuando a justiça, que o pecado tem um preço, ele pagou pelo nosso pecado, a justiça foi realizada em cima dele. Agora, a justiça também vai ser realizada em cima de quem é iníquo, em quem o desafia. Porque a Bíblia fala que Jesus irá matar com o sopro da sua boca. Vai ser revelado quem é quem. Hoje tem muita gente que se passa por bonzinho, se esconde por trás de uma capa de Bíblia, né? A aparência de um sacerdote, de um pastor, mas as intenções são as mais impuras. Os motivos de estar à frente de uma igreja são totalmente egoístas, puramente egoístas, para se beneficiarem. Estes não tem como passar as escondidas aos olhos de Deus. Estes, pelo sopro de Cristo, eles serão exterminados. Né? Até um texto inspirado do livro Desejado de Todas as Nações, tá? Página 108, diz o seguinte: por ocasião do segundo advento de Cristo, os ímpios hão de ser consumidos pelo assopro da sua boca e aniquilados pelo resplendor da sua vinda. A luz da glória de Deus, que comunica vida aos justos, matará os ímpios. Desejado de todas as nações, página 108. E ainda no Profetas e Reis, página 695, ela assim: com o sopro dos seus lábios, matará o ímpio. Olha, mas quando nós vamos lá para o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 1, versículo 28 de Isaías, 1 e 28, isso aqui nós temos que considerar, é algo sério.
o profeta vira a classe dos exterminados. Os que vão estar mortos, vão morrer com a presença de Cristo. Em 1:28, nós lemos o seguinte: mas os transgressores, quer dizer, aqueles que de fato desrespeitam abertamente, ousadamente as leis de Deus. E os pecadores, aquele que tem prazer no pecado. Ele não quer romper com o pecado, ele gosta daquilo, não tem, serão juntamente destruídos. Transgressores e pecadores destruídos. E quem mais? E os que deixarem o Senhor perecerão. Quantas pessoas entram no caminho de Deus, mas depois, por vantagens temporais, ou por falta de perseverar, elas desanimam. E voltam para o mundo. Esses deixaram o Senhor. Acho que a Bíblia fala, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Né? Então, muita gente vai ficar para trás e vai estar entre esses cadáveres aí, infelizmente. Né? Até em Mateus 24:13, essa citação da qual eu falei, mas é bom que a gente leia. Mateus 24, versículo 13, palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, 24:13, ele diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, nós não temos motivo nenhum para recuar. No Evangelho de Lucas, Lucas 9:62, Lucas 9, versículo 62, olha o que lemos. Mas Jesus lhe replicou, ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Então, nós temos que olhar para frente, buscar força no Senhor Jesus e continuar este caminho aqui até que ele venha. Nós não podemos desistir, que o que está reservado para nós é glória, é um corpo imortal, é vida eterna, é saúde eterna, é a presença com Cristo eternamente, com os nossos entes queridos. Mas para aqueles que não quiserem prosseguir, desviarem, gente, a vida é muito curta aqui. Vão terminar aqui sem serem sepultados. E depois vai haver um acerto de contas mais para frente, do qual as lições vão nos mostrar ainda, tá bom? Agora, Deus é um Deus cruel, é um Deus tirano. Deus tem prazer em exterminar as pessoas? De maneira nenhuma. Eu digo que esta ocasião, quando Jesus tiver que tirar a vida, Jesus vai chorar. Ele vai fazer isso com lágrimas. Ele vai chorar. Lá no livro de Ezequiel, Ezequiel 33, verso 11, profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, 33 e 11, nós temos o seguinte, diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso. Olha, eu não tenho prazer, Deus está dizendo, não tenho prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta, quer dizer, mude a vida, se converta do seu caminho, e viva. Olha o apelo de Deus, convertei-vos, que mudem de vida. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Deus diz, vocês querem morrer, por que continuam esse caminho errado? Eu não tenho prazer, mas ele vai ter que fazer isso. Ele vai ter que colocar um fim no mal. Isso vai acontecer. Ele vai sofrer com isso. Até a Bíblia, o profeta Isaías, no capítulo 28, o verso 21, Isaías 28, verso 21, diz o seguinte, 21 e 22. Isaías 28, verso 21 e 22. É um barulho tremendo, está passando uma moto aqui, um maior barulhão. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão. Tanto Perazim como Gibeão eram territórios de campos de batalhas. Né? Exércitos se encontravam ali. Muitas vezes Israel teve que se defender com ataque de inimigos nessa região. Então Deus faz se levantar para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito, um ato de destruição. É estranho para Deus. Isso não faz parte da natureza dele destruir, é criar a natureza de Deus. É preservar, é cuidar. Então, esse ato de destruir vai ser algo estranho para ele. E tem pessoas que zombam disso, quando a gente fala. Até o versículo 22 fala assim, agora, pois, não mais escarneçais, não zombem, para que os vossos grilhões, né, não se façam mais fortes.
Porque já do Senhor, o Senhor dos exércitos, ouvi falar de uma destruição. E essa já está determinada onde? Sobre toda a terra. Então, estas coisas irão acontecer. Né? Agora, diante de tudo isto, é claro, nós não devemos nos preocupar com esses eventos difíceis de dor, mas nós temos que preocupar no sentido de salvar nossos entes queridos, de orar por eles. A gente entende que Satanás endurece o coração das pessoas com a verdade. Então, que nós não conseguimos, por argumento, é claro que nós podemos até persuadir a pessoa, convencer, mas converter é só o Espírito Santo que pode fazer. Então, insista nas suas orações para as pessoas que você ama. Ore por elas, mas também fale, oriente, mostre que isso vai acontecer. Sabe como você pode fazer isso? Envie esses estudos que está recebendo em PDF, mande para as pessoas. Né? Vai compartilhando essas mensagens, porque nós temos que fazer algo. O que Deus determinou de fazer, Ele vai fazer. Ele não vai mudar. No livro de Amós 4, verso 12, profeta Amós, capítulo 4, versículo 12, nós temos a mensagem do tempo presente, para agora, tá? 4 e 12 de Amós, onde Deus nos diz: portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Olha, este encontro com Deus é inevitável. Ele é inevitável. Quando ele voltar, o mundo vai estar dividido em duas classes só. Aquela classe que vai dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Não é? Este é o Deus que nós esperávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Essa é uma classe de pessoas felizes, que estão se preparando para receber Jesus. Uma outra classe vai dizer que os montes caiam sobre nós, escondemos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Cordeiro Jesus, o Pai. Jesus vem na glória do Pai. Jesus e Deus Pai vêm juntos por esse planeta. O Espírito Santo já se encontra aqui. Nesse dia, a humanidade perversa e longe de Deus não vai suportar a presença deles. Agora, nós é quem devemos escolher em qual dessas duas classes nós queremos fazer parte. Não é? A questão aqui não está fundamentada em uma doutrina de igreja. Nós estamos falando de religião, de igreja. Não é? Talvez essa mensagem, ela talvez venha a ser assistida por uma pessoa que nem está participando conosco nessa série aqui. A gente vai compartilhar e outros vão ouvir, né? E talvez a pessoa fale: mas isso é uma ideia de adventista. Não, queridos, isso aqui é a ideia de Deus, é o que está nas Escrituras Sagradas. É assim que Ele vai fazer. E o que Deus quer é salvar a cada um de nós, quer salvar a você e a mim, e quer nos dar um mundo de paz, uma vida perfeita, uma saúde perfeita, livre desses sofrimentos aqui. Ele quer isto, não é? Só que o mal tem que encerrar. O próprio Deus, eu creio, já está se cansando da luta contra o mal. E nós, como seres humanos, já não estamos suportando mais. A menos que a gente venha agradar o diabo aqui, fazer a vontade do diabo, o jogo dele. Então, esse mundo vai ser o paraíso para quem quer fazer a vontade do diabo aqui. Mas isso aqui é passageiro. Isso aqui vai acabar. Esse encontro com Deus é inevitável. Se eu acreditar nisto, Jesus vem. Se eu não acreditar, ele vem, ele já decidiu. Se eu estiver preparado ou não estiver preparado, esse dia vai acontecer. Então, o que nós temos que fazer? Atender este apelo de Deus. Prepara-te. Prepara-te para te encontrar com o teu Deus. Né? É o que nós temos que fazer. Bem, queridos, hoje nós... esta parte sobre a volta de Jesus, nós vamos parar aqui. Mas a semana que vem, nós vamos considerar um assunto importantíssimo, uma sequência. Para pensar comigo. Então, Jesus vem, ele tira deste mundo os que são dele, mortos e vivos. Os mortos, ele ressuscita em corpos perfeitos, dá o dom da imortalidade, os vivos são transformados, recebe o dom da imortalidade e nós subimos para os céus. A classe de ímpios não suporta a presença dele. O planeta todo é abalado em sua estrutura, terremoto e tudo,
né? E os ímpios morrem. A terra enche-se de cadáveres. E nosso destino, então, é o céu. Tá? Bom, então nós vamos para o céu. Se vamos para o céu, como é o céu? O que nós vamos fazer lá? Né? Quais serão as nossas atividades? Será que vamos ficar no céu para sempre, eternamente, ou por um determinado período? Né? E vamos considerar outra coisa. Essas pessoas que morrerem agora, elas vão ter que ter um acerto com Deus, porque a Bíblia fala de ressurreições, tanto de justo quanto de ímpio. Então, mas estes que vão ressuscitar, que não ressuscitam agora na volta de Cristo, vão ter que voltar à vida. Mas para receber uma nova chance, uma nova oportunidade, como é que vai ser isso? Né? E o diabo, que levou a raça humana ao desvio, e colocou o planeta nesse estado aqui pelo egoísmo que ele colocou no ser humano. Será que o diabo vai sair ileso de tudo isso, impune? Será que não vai pagar por nada? E o fogo do inferno, o famoso fogo do inferno que tanta gente prega. Será que as pessoas vão ficar queimando no fogo que não se apaga para sempre? Então, são respostas que nós vamos começar a ter a partir da semana que vem, tá bom? Da semana que vem, vamos entrar nesses assuntos aí. Mas, por hoje, nós estamos encerrando o tema, dentro do nosso tempo mesmo. Tá? Eu quero agradecer a todos vocês que participaram, que cooperaram, que me toleraram esse tempo aí. Eu quero orar com vocês. Tá? Então, eu os convido a curvar suas frontes, fechar os olhos e vamos orar juntos aqui. Senhor, nosso grande Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por teu grande amor por nós, pelas revelações contidas na tua palavra, pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, pelo teu amor que o Senhor demonstra a cada instante, nos cuidando, nos conduzindo, suprindo nossas necessidades, né? Abrindo nossa mente e inteligência para enxergarmos essas verdades. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor. Eu oro por cada um que está participando, por aquele que vai assistir esse programa também, e o teu Espírito Santo possa alcançar esta vida, o lar desta pessoa. Talvez a pessoa esteja vivendo em aflição, com problemas de algum tipo de ordem, seja no seio familiar, finanças, empregos, saúde, solidão, angústia. O Senhor sabe qual é o problema. Dê paz nesse coração, Senhor. Toque essa vida, toque essa alma. Proporcione-lhe paz, proporcione esperança, Senhor. E nos ajude a todos nós nos prepararmos, aproveitar esse tempo que nos resta aqui, que é tão pouco, para acertarmos a nossa vida contigo e nos prepararmos para receber o Senhor assim que o Senhor vier nas nuvens dos céus. Nós pedimos que nos perdoe, Senhor. Perdoe os nossos pecados, nos fortaleça na fé, nos dê o ânimo que nós precisamos, a disposição que precisamos, e não permita que em momento nenhum a gente possa desistir desta causa, desistir do Evangelho e ficar para trás. Que teu Espírito Santo não nos dê esse sossego, esse comodismo de querer desistir. Que o Senhor possa estar sempre mexendo em nossas figuras e nos movendo sempre para frente e sempre para o alto. Eu te oro por todos agora, Senhor, alcance a cada coração e lhes dê a bênção. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.